Entenda todo o contrato, toda a proposta que foi feita para o Palmeiras sobre Cristiano Ronaldo. Rapaziada, a gente pode ter retorno ou então ainda aguardar indefinição de lateral e também goleiro que estão na Europa. Não podemos esquecer das parciais entre Ceará e Palmeiras. E olha só, o Zinho, ex-jogador do Palmeiras, fala sobre o momento do Verdão e questiona você e eu, a torcida. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo, vem? Então roda a vinheta. Dale, porcada, como vocês estão? É com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, caiu de paraquedas, não esquece do like, de hypar o vídeo pelo celular, que ajuda aqui a casa. Bora para as nossas infos? Boa terça para todo mundo. O seu Jornal Alviverde é aqui, primeira edição. Quero começar falando com as falas do Zinho, ex-jogador do Palmeiras, Flamengo, que trabalha na ESPN. E ele diz o seguinte, aspas, para o Zinho, são 20 jogos de invencibilidade como visitante. Ganhou do time que estava brigando pela liderança do Brasileirão e saiu perdendo no campo do adversário. Tem que ser respeitado. Eu acho injusto isso de ganhou, mas não convenceu. Eu vivi isso na Copa do Mundo. Foi campeão, mas não jogou bem. Pô, os caras questionando uma Copa do Mundo, hein? Pelo amor de Deus, o que não vão questionar, então, do Palmeiras, né, rapaziada? Gostei muito das falas do Zinho e ele levanta também pontos como Bagre, Pardal, ganha e não convence, só ganha fora. Primeiro porque perde fora, não consegue ser campeão. Ganha, começa a ganhar fora, mas tá perdendo em casa. Sendo que perdeu uma partida, tá? Só pra lembrar. Então, esse é o Palmeiras de 2025. E o Zinho, apesar dele fazer muitos questionamentos ao time do Palmeiras, eu vejo ele um dos jornalistas, né, barra ex-jogadores, muito consciente. Gosto muito do que ele fala normalmente. De vez em quando dá uma pisada na bola, mas é normal, é opinião e o cara vai fazer mesmo, não tem como. Bora, rapaziada, parciais de ingressos entre Palmeiras e Ceará. Jogo que é quinta-feira agora, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. Até ontem à noite foram vendidos 13 mil ingressos. E essa apuração o Palmeiras soltou às 19h10 da noite. Então a gente vai ter aí, né? Vamos falar a verdade, provavelmente casa cheia. Porque ainda é terça, quarta, o jogo é só quinta. Praticamente 3 dias e meio. E o Palmeiras já abriu essas vendas com grandes descontos de R$40 a 110, 115, 120. Isso daí é importantíssimo para a gente ter a torcida apoiando. Lembrando, porcada, o Palmeiras não está classificado. Jogou a primeira partida, ganhou de 1-0 do Ceará e agora vai jogar a segunda partida com uma vantagem de 1 gol. Então é um jogo importantíssimo. Ainda falei para vocês, esse embate entre Palmeiras e Ceará é o único da Copa do Brasil com times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo pega time que não tá, Corinthians pega time que não tá, São Paulo, Santos, todo mundo. O Palmeiras foi o único que caiu com o clube que está na Série A do Campeonato Brasileiro. E mesmo assim ganhou fora, bateu mais uma. Top demais. Rapaziada, agora eu quero falar do goleiro do Palmeiras que está emprestado lá em Portugal. É o goleiro Kaique. Aparentemente, o Kaique pode retornar ao Verdão caso não chegue proposta. É isso. O Kaique vive indefinição, mas pode permanecer no velho continente após a temporada. Ainda não é certeza. O único clube que se interessou pelo goleiro foi o Estrela Amadora. Estrela Amadora, que é um clube lá de Portugal. E a gente pode ter, então, ou o retorno do Kaique, ou, então, ele sendo reemprestado. Goleiro de 22 anos. Eu imagino que o Palmeiras reempreste o goleiro, até pensando no futuro aí, um possível retorno, alguma coisa acontecendo, ele pegando rodagem, tudo isso. Ah, Carta, mas por que ele não está no time?
porque ele já tem mais de 20 anos. Ou ele teria que ser integrado ao elenco, coisa que o Palmeiras não fez, porque tem o Everton, o Lomba e também o goleiro do Sub-20, então não teve espaço para o Kaique. Isso daí são coisas do futebol que acabam acontecendo no meio do caminho. Devido a isso, ele está emprestado, o Palmeiras está deixando rodar lá o que der para ele ficar na Europa, ou então depois pensar aí, sei lá, numa venda, retorno, alguma coisa. Agora eu quero falar, rapaziada, do lateral Garcia, que eu gosto muito, acho um ótimo lateral por questão de ser novo. O Garcia, que está no Nacional de Portugal, tem o seu contrato finalizando. Ele ainda não tem o seu futuro também definido. Recebeu sondagens de alguns clubes de Portugal e da Turquia. Mesmo com o contrato encerrando, o Palmeiras ainda pode tentar reemprestá-lo, né? Que eu acho que é um lateral muito bom. Gostei do Paulista que ele fez do ano passado, o Campeonato Paulista. Até achei ali que ele ia começar a se firmar, acabou não acontecendo, né? Aí depois chegou o Dia e tudo isso no meio do ano. Mas mesmo assim, eu vejo como uma boa opção que o Palmeiras tem. E pensando ainda mais, né, em questão durante o ano, que lá no final, em dezembro, a gente pode ter a saída de Mike e a saída também do Marcos Rocha. Ter o lateral Garcia seria importantíssimo, até por opção que o Palmeiras pode colocar em campo. O Garcia, apesar de não renovar, né, o seu contrato com o Nacional de Portugal, o clube português acabou não exercendo a compra, é claro, né? Porque tem que pagar, tem tudo aquilo. Apesar dele não ter colocado aí, né, exercido a compra, o Garcia é um jogador que é muito utilizado. Ele foi muito bem ali jogando no Nacional de Portugal. E aí, qual a sua opinião? Acha que seria uma boa? Agora, rapaziada, pra gente fechar com chave de ouro, quero falar aqui da informação que pipocou sobre o Cristiano Ronaldo, mas o contrato. Isso daí foi divulgado pelo Felipe Facincani. E ele, segundo ele chegou a ver o contrato, ele tem aí a proposta que foi oferecida ao Palmeiras para ter o jogador. E é muito louco. Seria entre a Amazon, a empresa XP e também a CIMED. A CIMED do João, que é palmeirense, né? Que todo mundo conhece. Essas empresas pagariam uma grana para ter o Cristiano Ronaldo e o Palmeiras também pagaria para ter o salário dele aí, né? Tudo isso sendo que ele pode sair de graça. Então, seria investido aí uma grana para pagar 120 milhões de reais por ano, enquanto ele permanecer no Palmeiras. Provavelmente um contrato de 1 ano. O que pega nesse contrato, e isso aqui é informação importantíssima, pelas leis de esporte aqui no Brasil, não pode um patrocínio, uma empresa pagar diretamente para o jogador. Seria como se fosse uma SAF por fora. Vamos supor, esse caso, a Amazon, a CIMED e a XP se junta e vai pagar o salário dele e põe ele no Palmeiras. Isso não pode. O que teria que acontecer é o patrocinador do Palmeiras pagar pro Palmeiras o dinheiro de patrocínio e com isso o Palmeiras pagaria o salário. Da mesma forma que acontece com o Memphis Depay, do Corinthians. Na realidade, o Corinthians ele recebe a grana de patrocínio da empresa lá deles, da camisa bet deles, e esse dinheiro é repassado, porque existe aí um acordo de patrocínio. Claro, o patrocínio você recebe o dinheiro e faz o que quer com ele. Para o Cristiano Ronaldo dar certo no Palmeiras, essa negociação, teria que existir o patrocínio real mesmo, da XP, da CIMED e também da Amazon no Palmeiras. Isso é o que dificulta essa negociação. Então, sempre quando... É interessante porque eu até aprendi mais uma, né? Eu achava que o patrocinador podia ir e colocar o dinheiro lá, mas não é assim. Então, toda vez que a gente vê um patrocinador falou que banca um jogador, é o patrocinador da camisa que vai bancar o patrocínio, que vai bancar o salário do jogador. Não pode vir uma empresa por fora e pagar, porque senão vira aquele negócio, qualquer jogador você põe em qualquer time. Vira bagunça, faz sentido. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e avante palestra!